Olá, aqui é o Além da Fama TV. A música brasileira nos presenteou com artistas inesquecíveis que marcaram gerações inteiras. Mas, infelizmente, alguns deles partiram cedo demais e em circunstâncias que até hoje geram dúvidas e questionamentos. Hoje, vamos conhecer as histórias de 15 cantores brasileiros que estavam no auge da carreira quando suas vidas foram interrompidas de forma misteriosa. São casos que deixaram muitas perguntas sem respostas e continuam intrigando fãs e especialistas. Se você gosta de conhecer histórias reais da música brasileira, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Considerada a maior cantora brasileira de todos os tempos, Elis Regina revolucionou a MPB com sua voz potente e interpretação emocionante. Dona de clássicos como Nossos Pais e O Bêbado e a Equilibrista, ela dominava os palcos brasileiros e tinha reconhecimento internacional. Sua presença de palco era magnética e ela era respeitada por músicos do mundo inteiro. Na madrugada de 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos, Elis foi encontrada morta em sua casa em São Paulo. Ela havia consultado um médico horas antes, queixando-se de mal-estar. A causa oficial da morte foi intoxicação por cocaína combinada com álcool e medicamentos. O laudo toxicológico demorou meses para ficar pronto, e as circunstâncias exatas de sua morte permanecem como uma das histórias mais tristes da música brasileira. 2. Leandro, dupla com Leonardo. Leandro formava com seu irmão Leonardo uma das duplas sertanejas mais bem-sucedidas do Brasil. Com hits como Entre Tapas e Beijos e Temporal de Amor, eles vendiam milhões de discos e lotavam shows por todo o país. O carisma de Leandro e a química entre os irmãos conquistaram o Brasil inteiro, tornando-os ícones do sertanejo romântico nos anos 90. Na madrugada de 23 de junho de 1998, Leandro faleceu aos 36 anos em um trágico acidente de carro na rodovia entre Goiânia e Cuiabá. O veículo capotou e ele foi a única vítima fatal. A dupla estava no auge da carreira, com a agenda lotada de shows. O acidente chocou o Brasil inteiro e deixou milhões de fãs em luto. 3. Cássia Eller. Cássia Eller era uma das vozes mais marcantes do rock brasileiro. Com interpretações viscerais de clássicos como Malandragem e Por Enquanto, ela conquistou público e crítica. Sua autenticidade, presença de palco poderosa e coragem de viver abertamente sua orientação sexual a tornaram um ícone da música brasileira e da comunidade LGBTQIA+. Cássia morreu em 29 de dezembro de 2001, aos 39 anos, no Rio de Janeiro. A causa oficial foi infarto fulminante após uma festa de Réveillon. Ela estava no melhor momento de sua carreira, com shows esgotados e reconhecimento da crítica. Sua morte repentina deixou o país em choque e encerrou prematuramente a trajetória de uma das maiores intérpretes do rock nacional. 4. Chorão, Charlie Brown Jr. Alexandre Magno Abrão, o Chorão, era o líder carismático da banda Charlie Brown Jr., que marcou uma geração com hits como Só os Loucos Sabem e Céu Azul. Suas letras falavam diretamente com jovens do Brasil inteiro, abordando temas como amizade, superação e vida nas ruas. Ele era considerado a voz de uma geração do rock nacional. Em 6 de março de 2013, Chorão foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo, aos 42 anos. A causa oficial foi overdose de cocaína. Ele estava fazendo planos para shows e gravações e sua morte repentina abalou profundamente a cena do rock brasileiro. O país perdeu um de seus artistas mais autênticos e influentes. 5. Cristiano Araújo. Cristiano Araújo era uma das maiores promessas do sertanejo universitário. Com apenas 29 anos, ele já havia emplacado sucessos como o Cê Que Sabe e Efeitos, lotava casas de show e tinha milhões de fãs. Seu carisma e talento o colocavam como um dos nomes que definiriam o futuro do sertanejo brasileiro.
Em 24 de junho de 2015, Cristiano sofreu um grave acidente de carro na rodovia entre Itumbiara e Araguari, em Goiás. O veículo colidiu com uma carreta, e tanto ele quanto sua namorada, Alana Moraes, faleceram dias depois no hospital devido aos ferimentos. A notícia chocou o país e deixou milhões de fãs em luto pela perda prematura de um talento tão promissor. 6. Marcelo Yuca, O Rapa. Marcelo Yuca foi um dos fundadores do O Rapa, uma das bandas de rock mais importantes do Brasil. Mesmo após ficar paraplégico em um assalto em 1992, ele continuou sua carreira musical e se tornou um importante ativista pelos direitos humanos e contra a violência urbana. Era respeitado por sua coragem e posicionamento político firme. Marcelo faleceu em 10 de abril de 2019, aos 53 anos, no Rio de Janeiro. A causa oficial foi infecção generalizada. Sua morte representou uma grande perda para a música brasileira e para os movimentos sociais, dos quais ele era um defensor incansável. 7. Paulinho, Roupa Nova. Paulinho era o vocalista e violonista da Roupa Nova, uma das bandas românticas mais amadas do Brasil. Com sucessos como Anjo e Whisky a Gogô, o grupo vendeu milhões de discos ao longo de 4 décadas de carreira. Sua voz marcante e carisma no palco fizeram dele um dos artistas mais queridos da música brasileira. Em 14 de dezembro de 2020, Paulinho faleceu aos 68 anos no Rio de Janeiro, vítima de complicações da Covid-19. Ele foi hospitalizado e seu estado se agravou rapidamente. A morte de Paulinho comoveu o Brasil inteiro e deixou um vazio na música romântica brasileira. 8. MC Kevin. MC Kevin era um dos nomes mais promissores do funk brasileiro. Com apenas 23 anos, ele já havia conquistado o país inteiro com hits como Cavalo de Troia e Ela é do Tipo. Suas letras autênticas sobre a vida nas favelas e seu carisma o tornaram um ídolo da juventude brasileira, com milhões de seguidores nas redes sociais. Em 16 de maio de 2021, MC Kevin caiu da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e faleceu aos 23 anos. O acidente aconteceu durante uma confraternização e ele não resistiu aos ferimentos. Sua morte precoce chocou o Brasil e encerrou a trajetória de um dos grandes talentos da nova geração do funk. 9. Gabriel Diniz. Gabriel Diniz estava no topo das paradas com o hit Jennifer, que se tornou um dos maiores sucessos do forró em 2018. Com apenas 28 anos, ele era considerado um dos maiores talentos da nova geração do forró. Sua energia contagiante nos shows e presença nas redes sociais o tornaram um fenômeno nacional. Em 27 de maio de 2019, Gabriel morreu aos 28 anos em uma queda de avião próximo a Porto do Mangue, no Rio Grande do Norte. A aeronave em que ele viajava caiu, matando também o piloto e outro passageiro. A investigação apontou falha mecânica como causa do acidente. O Brasil perdeu um de seus artistas mais promissores em plena ascensão. 10. Loalva Braz. Kaoma, Lambada. Loalva Braz era a voz por trás de Lambada, um dos maiores sucessos internacionais da música brasileira. O hit da Kaoma conquistou o mundo inteiro em 1989, chegando ao primeiro lugar em diversos países. Sua voz poderosa e presença de palco a tornaram um ícone global, levando a cultura brasileira para todos os continentes. Em 19 de janeiro de 2017, Loalva foi encontrada morta em sua casa em Saquarema, no Rio de Janeiro, aos 63 anos. Ela foi vítima de homicídio seguido de incêndio. 3 pessoas foram presas pelo crime. A morte brutal da cantora chocou o Brasil e seus fãs ao redor do mundo. 11. Claudinho, dupla com Bochecha. Claudinho formava com Bochecha uma das duplas mais bem-sucedidas do funk melody brasileiro. Hits como Quero Te Encontrar e Fico Assim Sem Você marcaram toda uma geração nos anos 90 e início dos anos 2000.
A dupla vendia milhões de discos e lotava shows, sendo responsável por popularizar o funk melody em todo o Brasil. Em 13 de março de 2002, Claudinho faleceu aos 27 anos em um acidente de carro na linha amarela, no Rio de Janeiro. O veículo capotou e ele não resistiu aos ferimentos. Sua morte prematura deixou o Brasil em luto e encerrou uma das parcerias musicais mais bem-sucedidas do funk carioca. 12º. Belchior. Belchior era um dos maiores compositores da MPB. Autor de clássicos como Como Nossos Pais, Apenas um Rapaz Latino-Americano e Velha Roupa Colorida. Sua poesia rebelde e letras existenciais marcaram gerações. Ele era respeitado por grandes nomes da música brasileira e considerado um gênio da composição. Belchior desapareceu misteriosamente anos antes de sua morte. Em 30 de abril de 2017, foi confirmado que ele havia falecido aos 70 anos em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele vivia recluso sob identidade falsa e seu corpo foi encontrado em estado de decomposição. As circunstâncias de seus últimos anos de vida permanecem um mistério. 13. Vando. Vando era conhecido como Rei da Lambada e depois Rei do Brega Romântico. Com sucessos como Fogo e Paixão, Chora Coração e Sabor Morango, ele vendeu milhões de discos e conquistou o Brasil inteiro. Sua sensualidade no palco e voz marcante fizeram dele um dos artistas mais populares do país por décadas. Em 8 de fevereiro de 2012, Vando faleceu aos 68 anos em Belo Horizonte. Ele estava internado para tratamento de diabetes quando sofreu uma parada cardíaca. Sua morte encerrou a carreira de um dos artistas mais carismáticos e bem-sucedidos da música popular brasileira. 14. Cazuza. Cazuza foi um dos maiores ícones do rock brasileiro. Como vocalista do Barão Vermelho e depois em carreira solo, ele criou clássicos como Ideologia, Brasil e O Tempo Não Para. Sua poesia intensa, voz marcante e atitude rebelde fizeram dele uma lenda da música brasileira. Cazuza faleceu em 7 de julho de 1990, aos 32 anos, no Rio de Janeiro, vítima de complicações da AIDS. Ele foi um dos primeiros artistas brasileiros a falar abertamente sobre a doença, ajudando a quebrar preconceitos. Sua morte prematura privou o Brasil de um de seus maiores talentos musicais. 15. Tim Maia. Tim Maia foi um dos maiores nomes da soul music brasileira. Com clássicos como Gostava Tanto de Você, Do Leme ao Pontal e Sossego, ele revolucionou a música brasileira com sua voz poderosa e presença de palco única. Era respeitado mundialmente como um dos maiores intérpretes da música brasileira. Em 15 de março de 1998, Tim Maia faleceu aos 55 anos, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele sofreu um AVC fulminante após um show. Sua morte repentina chocou o país e encerrou a trajetória de um dos artistas mais talentosos e carismáticos da história da música brasileira. Esses foram os 15 cantores brasileiros que nos deixaram em circunstâncias misteriosas, mas que continuam vivos em nossas memórias através de suas músicas inesquecíveis. Cada um deles marcou a história da música brasileira de forma única, e suas contribuições continuam inspirando novos artistas até hoje. Qual dessas histórias mais te impactou? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal Além da Fama TV, para mais conteúdos sobre a história da música brasileira. Ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!